Shalom, shalom, graça e paz, meus amigos, tudo bom? Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Você sabe onde você está? No canal Geração Eleita, o canal que não fala aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir. Neste momento eu peço para você dar um like aí, tá? Divulgue o vídeo, tá bom? Para pessoas que estejam precisando. E nós vamos falar de pessoas que não crer no céu, não crer no inferno, não crer em anjos, em demônios, em Deus e no diabo, né? Pessoas que acham que a vida segue o seu rumo. Mas o fato de você não acreditar nessas coisas que eu falei, né, não quer dizer que elas não existem, né? Eu não acredito e não existe. Não é assim, não é a regra, não é assim. Um exemplo, eu não conheço todos os habitantes que moram no Japão, mas eles existem. Dependendo ou não, acreditando ou não, não segue-se a regra. Se eu acreditar, eles existem. Se eles não acreditar, eles não existem. Não é igual fada, né? Já viu aquele conto de fada? Se você dizer que fada não existe, uma fada morre. Né? E se você crer que ela existe, ela fica mais forte. Não é assim. Então, vamos lá. Existem pessoas que ela crer que Deus é um ser tão bom, que não a lançará no inferno pelas suas condutas, sejam elas boas ou sejam elas más. Mas isso é regra? Não. Esses dias ouvi uma jovem dizer assim, minha avó era boa, não era cristã, minha avó era boa, era uma ótima pessoa. Do que ela detalhou, a avó dela, poxa, poderia entrar no céu assim, de boa. Mas a questão é que não é pelas minhas obras que eu entro no céu, tá? E o que lança a minha alma no inferno são as minhas más obras. Olha como é interessante, né? As minhas más obras podem me lançar no inferno, mas as minhas boas obras não me dão direito ao céu. Por quê? Porque o céu só se conquista por Cristo. Fato, acabou. Então vamos falar de pessoas cristãs, que se dizem cristãs, que acreditam em algumas coisas. Por exemplo, que não está na Bíblia. Eu posso me denominar cristão, que eu creio em Deus, mas as minhas atitudes eu faço aquilo que a Bíblia não condiz. Por exemplo, olha, Deus me ama, mas Deus não tem nada a ver com a minha vida. Eu posso me relacionar com quem eu quiser, seja macho ou fêmea, que Deus não vai imputar nisso, porque Deus me ama. Isso não condiz com a palavra de Deus. E ele é bem refutável. Mas não vou nem tocar nesse assunto, porque é um assunto extenso e meio complicado. Vamos lá. Existem cristãos que não acreditam em batalha espiritual. Mas Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a potestade, não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra as potestades, principados, tronos, que habitam na região celestiais, né? Então tem cristão que não acredita no poder de Deus, não acredita que Deus pode fazer coisas mirabolantes, mas a gente vai entender que eu acreditando ou eu não acreditando, o mundo espiritual ele não para. O mundo espiritual ele está aí. O problema é que nós fomos destreinado, assim como fala o diácono Gustavo, na nossa igreja, a gente fomos destreinado. Por exemplo, antigamente você acordava de manhã cedo, você fazia a sua oração matinal, a sua devoção matinal, à tarde orava, à noite orava. Aí chegou pessoas dizendo, você ora de manhã, à tarde e à noite, isso aí é religiosidade. Você ia para a igreja, né, constantemente, mesmo chegando atrasado o serviço, e a pessoa fala assim, você não precisa fazer isso, isso é religiosidade. O que foi acontecendo? A gente foi deixando de praticar aquilo que era uma prática boa e saudáveis, que os patriarcas nos ensinaram, vivemos uma vida
dissolúvel e perguntamos por que Deus não faz o que ele fez no passado, não faz hoje? A questão, né, o problema não está em Deus, a questão está em nós. Você está entendendo? Aí nós se tornamos quase um cristão ateu. Não cremos no poder de Deus, né? Cremos, em aspas, né? Mas não buscamos esse poder de Deus de transformar vidas. Antigamente você já entrava em algumas igrejas, a qual você tinha uma salinha lá que tinha cadeira de roda, moletas, de pessoas que tinham esse problema, eram mancos, né? Não tinha mobilidade nas pernas e foram curados. Hoje não se vê mais isso. O problema está onde? Está em Deus? Não, o problema não está em Deus, o problema está na minha pessoa. Então, o fato, existem cristãos que se dizem cristãos que não acham que esse negócio de inferno não existe. Que Deus não pode lançar uma pessoa no inferno. Bom, Deus pode, sim. Porque se Deus ele está limitado a algumas coisas, Deus ele não pode fazer mais nada, né? Mas você que limita Deus na sua mente. Mas Deus ele é ilimitável. Então tem pessoas que, por esse fato, ela fala, olha, eu não acredito em certas coisas. Por que não acredita? Porque, na realidade, a geração que está se levantando hoje de cristãos é uma geração fraca, sem vigor, sem intimidade para com Deus, vive de histórias e não vive a própria história. Vive da história alheia, né? Vive de contar milagres dos outros, mas não vive a sua própria experiência para com Deus. Infelizmente, escreva o que eu estou dizendo, é daí para pior. Mas que Deus nos abençoe rica e poderosamente. Que Deus te guarde, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação. Estou passando aqui só para dar uma pincelada. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Shalom Adonai, graça e paz. Se o céu é o limite, a igreja de Cristo, ela está indo para lá.